Será que televisão, redes sociais faz tão mal assim mesmo? Será que o Matheus Teixeira não exagera quando ele fala que você tem que ser radical e cortar tudo isso? Uma pergunta aí do César Damário, muito boa, por sinal, muito bem formulada. Olha aqui, o César falou: Matheus, primeiramente gostaria de dizer que estou gostando bastante do seu livro, A Arte da Aprovação. Em segundo lugar, quero dizer que ultimamente tenho pensado muito a respeito dessa ideia que você tanto critica, sobre ler, assistir jornal, escutar certos tipos de música. Nesse momento que escrevo, analisei algumas das seguintes reportagens que estão passando na TV. Preservando a história, homem trabalha como segurança na muralha da China. Herança, entenda o processo e deveres dos familiares. Você acha que é algo totalmente inútil? Enquanto realizo as refeições, é interessante que eu não assista de forma alguma o que se passa. Por vezes, não é importante saber o que se passa no Brasil e no mundo, tanto para a questão de curiosidade quanto para a formação de opinião, na qual faz-se necessário quando for decidir politicamente ou simplesmente para expressar melhor as opiniões sem estar alienado. Claro que esse ponto é bem delicado, já que toda uma discussão sobre alienação da mídia, etc. Enfim, necessito tomar uma decisão tão radical assim? Espelho essa situação toda com o futebol. Muitas pessoas dizendo que é uma pura alienação de massa e tudo mais. Não devo mais assistir, acompanhar futebol? Enxergo toda essa questão como algo que temos que estar frequentemente antenados para não cair em manipulações. Fazer parte sem ser parte, se é que me entende. Entendo sim, César. Inclusive, essa postura que eu defendo aqui foi fruto exatamente primeiro de uma tentativa como essa sua. Eu olhei e falei, não, peraí, eu tenho que começar a moderar, né, o meu uso de redes sociais, de televisão, mas não, vou também cortar tudo, não é assim. E tentei, de fato, fazer uma espécie de equilíbrio. Isso não funciona. Primeiro, por um problema de cunho, digamos assim, socrático. Tá bom, legal, lá o cara tá cuidando da muralha da China, pô, maneiro, né? Ó, maneiro pra caramba, né? Processo de herança. Agora, deixa eu te contar um negócio, César, daqui a uma semana você não vai lembrar nada disso. Porque isso tudo é informação inútil, por mais interessante que possa parecer. É a mesma coisa que você assistir vídeos do fatos desconhecidos no YouTube, ou você vê Reels e TikTok, e que, não, mas eu vejo aqui conteúdo bom, eu vejo conteúdo sobre política, sobre sociedade, sobre cultura. Bom, você vai esquecer tudo isso. E por que eu digo que é um problema socrático? Por um motivo muito simples. Antes de Sócrates, os pensadores gregos eles estavam muito preocupados com explicações do mundo natural, né? Eles queriam explicar a cosmologia ou a cosmogonia, a formação do cosmos, a formação da ordem da criação que nós vemos. Só que o que Sócrates aponta é que essas investigações elas não são inúteis, elas são boas, mas olha, de nada adianta o homem saber um montão de coisa que não tem um sentido concreto para a sua vida em específico. É por isso a famosa frase, né? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. É por isso que ele valoriza tanto o oráculo, o que está escrito no oráculo de Apolo, lá em Delfos, né? E é conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. O ponto é, olha só, todo esse conhecimento, todas essas informações, elas servem muito mais para te distrair do que para te, de fato, mostrar como viver uma vida boa. Entende? Tá bom, você vai saber um monte de coisa legal aqui, porque a televisão vai te mostrar. Nossa, olha só quanta coisa legal. E depois de uma semana você já esqueceu tudo, mas você tem a sensação de que você está informado. Isso se dá com a televisão, isso se dá com jornais, isso se dá com as redes sociais. Essa sensação de estar informado é uma das piores coisas que tem. Quanto mais você acha que você está informado, menos informado de fato você está. Porque o conhecimento, a gente só consegue absorver algum conhecimento de verdade quando ele tem um sentido existencial para a gente. A gente só consegue absorver algum conhecimento de verdade quando ele, digamos assim, ele responde uma dúvida que nós carregamos e que os gregos chamavam de tambos, né, que é um espantamento, um estranhamento diante da realidade. É só quando você olha para alguma situação, você olha para alguma coisa e fala assim, mas por que isso é assim? Sabe, aquela sensação de por que isso é assim, não de outro jeito? E você começa a investigar aquilo, que aquela dúvida ela tem uma importância real e aquele conhecimento ele de fato vai ser absorvido por você. Então esse é o primeiro problema. Essa quantidade excessiva de informações nunca fez ninguém inteligente. Pelo contrário, no máximo faz de você uma pessoa inteligentinha, que acha que está muito inteligente, mas não sabe de nada. Você pode ver que, vamos lá, quantos grandes pensadores recentes, tá? Pega aí, tudo bem que não tem muitos grandes pensadores recentes, mas você pega aí pensadores assim mais recentes, quantos deles você vê gastando tempo lendo jornal,
vendo televisão, tá entendendo? Não tem, cara, não tem. Porque mesmo os caras assim pop, né, os caras da moda aí, que não são filósofos coisa nenhuma, mas o pessoal diz que são filósofos, mesmo eles têm assim, essa noção de que, peraí, eu tenho que ir, se eu quero buscar informação genuína e transformar essa informação em conhecimento, eu tenho que ir buscar nas fontes primárias, eu tenho que ler os livros das pessoas que estão falando. E eu te garanto, isso vai te deixar muito mais informado e muito menos passível à manipulação do que consumir uma informação que alguém digeriu para você. Você quer saber sobre a muralha da China? Não veja reportagem da Globo ou da Record sobre a muralha da China. Pega um livro sobre a muralha da China e leia. Se isso é tão importante para você. Se o processo de herança de bens é uma coisa que te interessa, cara, leia um artigo escrito por um advogado sobre o processo de herança de bens. Porque eu te garanto, a televisão não vai te informar direito, primeiro, você vai ficar semi-informado. Segundo, é uma informação rasa que você vai esquecer, não tem importância genuína. Terceiro, você não vai aprender aquilo de verdade. Você está vendo uma versão, olha só como é que a coisa está funcionando. Você está vendo uma versão de uma informação que um jornalista digeriu e está colocando para você. Ou seja, você não está vendo um assunto sobre muralha da China dito por um historiador, por um especialista na área. Não, você está vendo o que um jornalista brasileiro que provavelmente nunca foi na China, nunca viu a muralha da China, nunca leu um livro sobre a muralha da China, está falando para você. Qual é o grau de confiabilidade dessa informação? É nulo, é zero. Ainda mais com o fato de que você sabe, aí você mesmo já levantou muito bem, o fato de que grande parte da mídia hoje serve, grande parte não, grande mídia inteira, ela serve a interesses que não são os meus e não são os seus. Basta você ver que os grupos de informação, os grupos de mídia, eles são grupos pequenos que monopolizam diversas redes. Isso no mundo inteiro. Você pega um país tão grande quanto o Brasil, você tem 2 ou 3 grupos que controlam tudo. Pega um país tão grande quanto os Estados Unidos, é a mesma coisa, 3 ou 4 grupos que controlam tudo. Então é o seguinte, quando você vê uma notícia na Globo, ela não é diferente da notícia da Record, que não é diferente da notícia que vai sair no New York Times, que não é diferente da notícia que vai sair no Le Monde, porque todo mundo é controlado pelos mesmos grupos. E os caras têm acordos de cavaleiro entre eles. É bizarro isso, mas é o seguinte, nunca houve tanta facilidade de disseminar mentira, palhaçada, viés político torto, quanto hoje, por esses meios de comunicação de massa. Você percebe que, até pouco tempo atrás, existia esse fenômeno do politicamente correto, que é o seguinte, o fulano falou uma coisa que o pessoal cheiroso lá da televisão não aceita, pronto, agora ele vai ser execrado, né? Vamos acabar com ele. Tentaram imitar esse fenômeno aqui na internet, né, através das redes sociais, com cancelamento, só que nas redes sociais você acaba tendo o ponto antagonista, né? Você acaba tendo o ponto oposto, então não dá para fazer isso de verdade, assim, tipo, você cancela, mas o outro grupo vai gostar do cara. Mas enfim, isso aqui é uma digressão que não tem a ver com o ponto principal aqui. Então o grande problema é essa sensação de estar informado, sem estar informado de verdade. Entende? Isso não é Mateus que fala. Henry David Thoreau, né, lá na Desobediência Civil e no Walden, ele já falava isso há mais de 100 anos. Ele já falava sobre, já fazia uma crítica a essa forma como jornais são conduzidos. E veja, repito, né? Você está falando de um cara que escreveu isso há mais de 100 anos. Se fosse hoje em dia, eu tenho certeza que a postura dele seria ainda mais raivosa diante de tanta manipulação, tanta palhaçada. Então, vamos lá. Tem alguma informação útil na televisão? Não vou dizer que não tem, não vou discutir isso. Mas os custos não equivalem ao possível benefício que você vai ter. Primeira coisa, porque você não está no controle da informação que você vai absorver. A informação é jogada em cima de você. Segundo, essa informação já vai vir suja, manipulada, porque é uma informação que não está vindo de alguém que de fato sabe da coisa, é uma informação que um jornalista pegou de alguém que sabe, digeriu e jogou para você. Terceiro, você nem sabe qual é a finalidade com a qual estão botando essas notícias. Existe muito interesse escuso, muita manipulação política por trás ali de toda a organização midiática, de todos esses grupos midiáticos. Isso é uma sujeira, isso é uma vergonha. Então, temos isso, tá? Primeiro. Agora eu vou para o segundo ponto que você falou. E o futebol? Cara, futebol
Vou dizer pra você que futebol é inútil, que o futebol... Isso aí é coisa de gente inteligentinha, né? É coisa de gente... Você gosta de futebol, você assista futebol, não tem nada contra futebol. Eu, pessoalmente, não gosto muito de futebol. Mas isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer que o futebol é manipulação de massa. Futebol, novo coliseu, pão e circo. É palhaçada. Ele pode ser usado para isso, assim como qualquer outra coisa pode ser usada para isso. Assim como o Facebook assim como o Instagram, assim como um show de rock, o show da Madonna recentemente aí. Tá entendendo? A grande questão do futebol é você não ficar burro, né? Você começar a tratar time como religião, você ficar brigando com os outros por causa de jogador de futebol milionário, entendeu? É só isso. Você gosta de futebol, você se empolga com o esporte, ótimo, jogue futebol, assista futebol, não tem nada contra o futebol. Isso aí pra mim é palhaçada, a pessoa que fica com um negócio desse. Entendeu? Assim como qualquer outro esporte. Assim como qualquer... Aí o cara fala que não pode ver futebol, aí ele fica vendo beach tênis. Ah, pelo amor de Deus. Aí, entendeu? Então, isso aí é palhaçada. Não pode ver futebol, mas olha lá, ó, aqui, ó, Rock in Rio. Aí pode, aí pode. Aí não é manipulação de massa, né? Tudo isso pode ser usado como manipulação de massa. Todo tipo de esporte, todo tipo de evento midiático pode ser usado como manipulação de massa. A escolha entre estar integrado à massa, né, ser mais um no meio da multidão ou não, é sua. É como você vai se portar diante daquilo. Se você gosta de um determinado artista, você gosta de determinado esporte, você assiste porque você gosta, porque você quer, ora, direito seu. Vá lá e veja, não tem nada a ver. Entende? É isso. Agora, em relação à televisão, jornal, redes sociais, informação obtida através das redes sociais, esse é o problema. Superficialidade. E muitas vezes é um conhecimento que não tem nada a ver com a sua vida concreta, que não te leva ao arete, a uma vida bem vivida, uma vida de excelência. Porque você sabe as necessidades que você tem de fato. Qual é o arete que você está buscando agora? Qual é a excelência que você precisa alcançar agora? Você sabe disso. A televisão não sabe disso. E a televisão não está interessada nisso. Lembre-se sempre que a televisão, o rádio, as redes sociais e os jornais são, em última instância, veículos de propaganda. É para isso que eles existem. É assim que eles sobrevivem. São empresas que vão lucrar com propaganda apresentada a você. O que significa que a grande questão não é a credibilidade da informação, utilidade da informação, veracidade da informação. A grande questão é o quanto isso aqui atrai a atenção e me beneficia para eu ganhar mais dinheiro. Nunca houve mídia isenta, nunca houve esse negócio. Leia, por exemplo, no início do século XX a gente já vê essa palhaçada. Leia os livros do Lima Barreto, Memórias do escrivão Isaías Caminha. Você vê essa realidade. Então, esse que é o grande problema. Olha, em relação ao futebol, você faz o que você quiser. Isso aí eu não tenho nada a ver. Tá bom? Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.